Cedo ou tarde, as mulheres vão passar pela menopausa. Para garantir uma qualidade de vida nessa fase, é preciso informação e orientação corretas. Para saber mais, nós convidamos a doutora em Ciências da Saúde, Lívia Pena Firme Rodrigues, que trabalha com a temática há mais de 20 anos. Lívia Pena Firme Rodrigues possui doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Trabalha com mulheres há mais de 30 anos e, desde 2001, pesquisa sobre a menopausa. É mãe de 5 filhos, avó de 3 netos e professora aposentada da UNB. Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada a você. É um privilégio estar aqui, podendo compartilhar essas questões que nós vamos conversar hoje, que são tão importantes para as mulheres, né? Isso, saúde feminina é muito relevante, especialmente para as mulheres mais maduras, que estão aí, talvez, vivenciando a fase da menopausa. Então, eu gostaria de perguntar para você o que é a menopausa e de que maneira ela se manifesta na mulher. Tá. Bom, olha, eu gosto de falar que a menopausa é um ciclo feminino, que até no meu trabalho com as mulheres eu chamo de maturescência, que é a saída da vida reprodutiva e que envolve a perimenopausa, a menopausa propriamente dita e a pós-menopausa. A menopausa é a última menstruação e a mulher só vai saber dela depois de ficar 12 meses sem menstruar. Só que existe toda aí uma fase que antecede, que é a perimenopausa, que dura anos, dura de 2 a 5 anos, 6, 7, 8, pode durar até 10 anos. Ou seja, quando a mulher começa a ter os primeiros sinais até ela chegar na última menstruação. Então é um ciclo muito longo, um ciclo feminino bem longo, que é o último da nossa vida, que nós vamos ficar até morrermos, né? E muito desconhecido também, nós conversamos muito pouco sobre ele. Essa fase que antecede a menopausa propriamente dita seria o climatério. Sim. E a mulher realmente precisa esperar esse período para se considerar na menopausa? Exatamente. Porque a gente fala, eu estou na menopausa, a mulher fala, eu estou na menopausa. Significa que ela já está tendo sinais, que ela está tendo alterações menstruais, que é o primeiro sinal, né? E esse momento, então, é chamado, ela entrou no climatério, que também é usada a palavra perimenopausa e também fase de transição. São todos sinônimos. As mulheres aqui no Brasil usam muito climatério, né? Que é esse momento quando começam as primeiras transformações menstruais até chegar na última menstruação. Mas ela só vai saber que chegou na última menstruação depois de ficar 12 meses sem menstruar. Por isso que eu falo, gente, vocês vão anotando as datas aí. Porque a menstruação começa a falhar, então fica 2 meses sem menstruar, fica 3 meses. Ou vem com mais fluxo, com menos fluxo. Vai dando toda uma mudança, né? Até que chega um momento que ela não menstrua mais. Aí ela pode dizer que entrou na menopausa mesmo. É preciso, então, um processo de autoconhecimento, de observação. Exato. Se você não observa o seu próprio corpo, você não vai perceber esses sinais. E eu pergunto, quais são esses sinais que ela pode notar e que indicam realmente esse processo do climatério? Elise, isso que você falou, a importância de você estar conectada com você mesma, conectada com o seu corpo. Porque se você se conhece, você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então, como eu disse, os primeiros sinais são as alterações menstruais. Falha um mês, passa 2 meses, volta. Ou você tem um fluxo muito grande, tem mulheres que têm um fluxo sanguíneo muito forte, isso pode ser um sinal, que isso nunca tinha acontecido antes com ela. E depois se ajuntam outras coisas, como principalmente os calores, os fogachos, né, famosos, que as mulheres reclamam tanto dele, os suores noturnos, insônia muito comum, irritabilidade, cansaço. Esses aí são os principais sinais. Agora, tem mulheres que não sentem nada disso.
mas são apenas 15%. 85% das mulheres ocidentais sentem muitos sinais. E existem vários outros. A gente tem aí relatado mais de 75 sinais. Coisas diferentes que vão acontecendo no corpo da mulher e que muitas vezes, Elise, ela é tratada como uma doença. Por exemplo, ela está com insônia. Ela vai ao médico, ele vai dar um remédio para insônia. Ou ela está triste, porque é um sintoma também muito comum, um tipo de depressão. Aí ela tomar remédio para depressão. Quando, na realidade, essa mulher ela precisa de um tratamento integral, porque ela entrou na fase do desequilíbrio hormonal e, então, a gente precisa tratar esse desequilíbrio como um todo. Sim, e você destacou bastante a questão dos sinais no corpo. E os sinais psicológicos, né? A emoção da mulher, como ela se manifesta nesse período? Então, o desequilíbrio hormonal, ele traz um carrossel de emoções. Então, de repente, a mulher, do nada, ela está assim, muito alterada emocionalmente. Então, ela pode estar brigando em casa, está brigando com os filhos, está alterada com o marido, e às vezes chorando à toa. Então, gente, isso é muito forte, né? Às vezes, momentos de muita raiva, com momentos de muita euforia. É realmente um carrossel de emoções e é difícil a mulher lidar com isso. Então, nesse caso, ela precisa se cuidar, né, gente? Porque, olha, você pode ter passado a vida toda cuidando da casa, da família, cuidando do trabalho de todo mundo, mas nesse momento você vai precisar olhar para você e você vai precisar se cuidar. Então, na hora que você sente os primeiros sinais, você precisa ir ao médico, você tem que fazer um check-up, né? Você tem que olhar para a sua alimentação, para o seu estilo de vida. E, às vezes, você precisa de uma suplementação. Podemos ir conversando sobre isso. Mas isso deixa as mulheres muito angustiadas e causa muito medo, porque elas não sabem o que está acontecendo. Porque até então elas tinham ciclos, né? Mensais, tudo certinho. Ela sabia quando estava na TPM, ou quando estava ovulando, quando chegava a menstruação. E agora ela não sabe mais nada. Ela não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Menstrua, não menstrua, né? Está nervosa. Sim, e aí surge também a dúvida, se é uma fase com tantos sinais, como a mulher pode se preparar antes? Existe essa preparação? O que ela pode fazer? Olha, gente, a preparação para entrar na menopausa ela é essencial. Se a mulher lá pelos seus 35, 40 anos, porque a idade geral assim da menopausa normal é mais ou menos entre os 42, 44, a média no Brasil ela entra aos 52 anos. Mas existe também a menopausa precoce, que é aquela que acontece antes dos 40 anos. Então, se a mulher chega aos 40, ela já sabe que ela tem que ter consciência que existe esse ciclo aí da menopausa, porque muita gente não sabe. Às vezes, se a mulher usa um DIU, por exemplo, com hormônio, ela não percebe o que está acontecendo. Mas essa informação de qualidade, ela é essencial para a mulher começar a se preparar. Então, primeira coisa é ter uma informação. Segunda é olhar para o seu estilo de vida. Porque se ela é uma mulher muito estressada, por exemplo, se trabalha muito, ela provavelmente vai ter uma menopausa bem difícil, porque o estresse é uma das coisas que mais influencia na quantidade de sinais que essa mulher poderá ter, né? Outra coisa é a alimentação. Uma alimentação artificial, cheia de produtos industrializados, com muitos aditivos químicos, né? Também vai prejudicar, vai aumentar a quantidade de sinais. E outra importantíssima também é a prática de atividade física. Então, uma mulher sedentária, com sobrepeso, ela vai ter uma tendência a ter mais calores, né? Ter mais irritabilidade, mais cansaço. Então, se a mulher já lá no final dos seus 30 começa a se preparar, ela está se preparando não apenas para a sua menopausa, mas para ter uma qualidade de vida melhor ao longo do restante da sua vida, né? Toda a sua maturidade. Isso é essencial. Na realidade, isso é essencial para todo mundo, né? E falta informação, como você disse, as mulheres precisam dessa orientação e orientação de qualidade, orientação correta. Você mesmo, ao iniciar suas pesquisas, identificou que falta essa informação?
Nossa, falta muito essa informação, falta muito. Nós aqui no Brasil ainda estamos muito carentes desse tipo de informação. Então, por exemplo, dentro do SUS, do Serviço Público de Saúde, a gente ainda não tem uma orientação específica, por exemplo, com grupos de mulheres que estão entrando na menopausa, né? Porque elas ficam assustadas, elas não têm informação. Então, o ideal seria estar juntando essas mulheres, assim como a gente tem grupo de gestante, grupo de diabéticos, né? A gente deveria ter também os grupos das mulheres que estão chegando na menopausa, para elas conversarem entre si, para se espelhar na outra e ver que o que ela está sentindo, a outra também está sentindo. Então, isso alivia muito essa angústia que a mulher tem. E também pelo fato da gente viver num país que valoriza a juventude, a beleza e a fertilidade, então a mulher sente muito medo de entrar nessa fase, porque ela vai se tornar invisível, né? Porque ainda no Brasil a gente tem assim, esse preconceito contra a idade, o famoso etarismo, que a gente precisa combater também. E por que surgiu isso? Porque, gente, até o final do século XIX, início do século XX, a gente vivia 55 anos. Então, como a média de entrada na menopausa é 52, realmente a gente já estava velha, prestes a morrer. Só que nós ganhamos aí 35 anos de vida no último século. Então, agora a gente vai passar metade ou até um terço da nossa vida na menopausa. Então, essa ideia de, estou ficando velha, gente, esquece. Hoje, a mulher de 50 anos, ela está no auge da vida dela. Então, a menopausa ela não tem um fim, ela prossegue, ela inicia lá nessa fase que você mencionou e ela prossegue o restante. Ela prossegue, porque a menopausa significa a última menstruação. Então, a mulher que está na menopausa é aquela que não menstrua mais, que saiu da vida reprodutiva. A gente costuma chamar de pós-menopausa, que é depois dessa fase que ela chega na menopausa, só vai saber um ano depois, mais um ano, o corpo também vai se adaptando, o desequilíbrio hormonal ele vai se adaptando porque há uma produção de hormônios em outros locais do organismo além dos ovários. Então, por isso que não é toda mulher que precisa ter reposição hormonal. Muitas vão conseguir viver muito bem sem reposição hormonal, porque há essa adaptação. E aí ela está na pós-menopausa, que se confunde um pouco com a maturidade, até a velhice, né? Que a gente vai entrando ao longo da vida, inevitável, não é? E é possível, Lívia, uma menopausa mais feliz. Inclusive, esse é o título do seu livro. Lívia, fala pra gente dessa obra. Tá. Bom, quando eu entrei na menopausa, eu comecei a sentir muita tontura, muito mal-estar, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí eu fui medicada durante 2 anos como tendo labirintite, até que finalmente eu encontrei uma médica que tinha esse olhar integral sobre a saúde da mulher e ela falou, não, você está na perimenopausa, ou seja, no climatério, entrando no climatério, né? E aí, realmente ela começou a cuidar de mim, eu comecei a usar bastante a fitoterapia, o uso de ervas, né, que é muito eficiente, muito bom nessa fase. E aí eu comecei a conversar com as mulheres, porque nessa época eu trabalhava com preparação para o parto. Eu sou doula, então, paralelamente ao meu trabalho como professora, eu sempre tive esse trabalho com mulheres. E eu comecei a conversar com as mulheres, ninguém sabia nada. E todas tinham muito medo de fazer a reposição hormonal, como se fosse assim a única alternativa, né? Que a gente tem muitas formas de estar cuidando desses sinais da menopausa. Aí eu fiz uma pesquisa, entrevistei mais de 20 mulheres e publiquei um primeiro livro que ele está esgotado, que se chama Maturescência, Poder e Cura da Mulher na Menopausa. E agora, recentemente, em 2020, eu publiquei esse Mais Feliz na Menopausa, que já é fruto do amadurecimento desse trabalho, né? Porque eu estou nesses últimos quase 20 anos
fazendo círculos de mulheres, fazendo workshops, conversando com as mulheres sobre menopausa, faço atendimento individual, enfim. Quando eu estava ainda atuando na universidade, eu fazia trabalho de extensão com as mulheres na menopausa. Então, eu trouxe para esse livro tudo o que eu acho que é mais eficiente para a mulher ter uma menopausa mais feliz. Porque, infelizmente, as mulheres ainda acham que entrar na menopausa é o fim de tudo. As mulheres têm medo da menopausa e diversos mitos cercam essa fase da vida. Quais são os principais? Olha, então, como antigamente a mulher, quando entrava na menopausa, ela já era considerada muito idosa, né? Então, um mito é, entrei na menopausa, estou ficando velha. Que não tem nada a ver, né, gente? Nós vamos viver ainda um terço até metade da vida. Outro mito entrei na menopausa, vou ficar doente, estou doente. Gente, menopausa não é doença. Todos esses sinais que você sente fazem parte do desequilíbrio hormonal e você pode cuidar, lidar com eles. Terceiro mito, mulher na menopausa não gosta mais de sexo. Gente, que mentira, né? Porque a nossa sexualidade vai até o fim da vida. Muitas mulheres sentem algumas dificuldades nessa fase, por terem uma diminuição de libido, mas isso tudo é absolutamente contornável e, às vezes, a mulher já tinha dificuldades sexuais, nunca olhou para elas verdadeiramente e agora está botando a culpa na menopausa. Então, não tem nada a ver baixa vontade de namorar e menopausa. Muitas vezes, com essa questão dela estar se sentindo velha, a mulher na menopausa, às vezes ela não tem planos de vida, ela perdeu a paixão pela vida. Então, às vezes, uma mulher que está tendo muitos sinais, eu até entendo, às vezes uma mulher está trabalhando, tem que pegar um ônibus, tem muito trabalho, né? Então, ela fica muito desanimada. Inclusive, a depressão, vamos dizer, é o sintoma, o sinal mais relatado com mais frequência, é a depressão. Então, às vezes, porque há uma mudança muito grande na mente, no corpo, nas emoções da mulher nessa fase. É uma verdadeira renovação que acontece. E existem possibilidades, né, de apoio a essa mulher, como o tratamento hormonal que você citou antes. Você é defensora do tratamento hormonal? Porque sempre existe aí uma polêmica que cerca esse assunto. Olha, eu acho o seguinte, não é toda mulher que precisa do tratamento hormonal e eu defendo o tratamento com hormônios bioidênticos. Nunca usar o hormônio sintético, quer dizer, eu não usaria e não recomendo a ninguém usar os hormônios sintéticos, mas sim os hormônios bioidênticos, que eles são mais similares aos hormônios do corpo humano. Mas, além disso, gente, nós temos a homeopatia, nós temos a medicina tradicional chinesa, a acupuntura ajuda demais, nós temos os florais, para você que está vivendo muitas emoções, existem vários tipos de florais, nós temos a aromaterapia, os óleos essenciais, massagem. É muito importante também fazer uma terapia para você se conhecer melhor, porque às vezes a mulher nunca teve tempo de se olhar, e agora, com tudo isso acontecendo, com a verdadeira revolução interna que acontece na mulher, né? Então, eu destrincho tudo isso aqui nesse livro. Desde a questão alimentar, da questão da atividade física, do controle do estresse, a meditação, a massagem. Quer dizer, a gente tem muita coisa que pode fazer para viver uma menopausa mais feliz. E conversando agora com essa mulher que está nos assistindo, o que pode ser feito, assim, o que você recomenda de hábitos que ela possa adotar, que possam minimizar talvez alguns sinais que sejam desagradáveis para ela? Então, a primeira coisa, eu sugiro que você olhe para o seu estilo de vida. Então, realmente, gente, isso é essencial. Você olhar como está a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, mais orgânica, né? Usando comida de verdade. Eu acho esse lema, eu sou nutricionista, então esse lema eu adoro, sabe? Comida de verdade, isso daí é básico. Segundo, é fazer uma atividade física que você goste. Não é uma coisa que você se sinta forçada ou que não te dê prazer. É fazer algo que você goste, né?
Terceiro é você cuidar do seu estresse, porque a gente convive, a gente tem que aprender a cuidar do nosso estresse, porque o estresse é inevitável na vida moderna, né? Então, você ter rituais. Então, por exemplo, ficar algum tempo na natureza, né? A própria caminhada na natureza, um banho de cachoeira, basta caminhar no parque, já é uma forma de você aliviar o estresse. Fazer meditação, fazer uma terapia, como eu já falei, né? Sair com suas amigas, sair, passear, se dar tempo, ter novos projetos de vida. Tudo isso é muito importante. Na realidade, a gente tem que se ressignificar nessa fase da vida. Verdade, a sua fala, ela me remete muito ao autocuidado. A mulher é cuidadora, mas Isso. talvez nessa fase ela tenha de se cuidar. Exatamente. E a questão da sexualidade é muito importante, porque eu acho que a mulher ela precisa ter os seus rituais de alto prazer, se conhecer melhor, né, do ponto de vista sexual. Porque às vezes se ela está num casamento morno de muitos anos e aí a libido está baixa, você precisa conversar sobre isso com os seus parceiros sexuais, com o seu companheiro, com a sua família, porque ninguém fala de menopausa na nossa sociedade, né? Então a gente precisa conversar mais sobre isso para poder ressignificar e as pessoas entenderem o que está acontecendo com você. Brilhante, muito esclarecedora. Eu acho que essa palavra, essa expressão que você usou, ressignificar, ela remete a essa fase da vida que a mulher vivencia, que pode ser tão rica quanto as anteriores. E a menopausa, essa fase, traz um presente para a mulher. Aquela mulher que entrar de cabeça, você não vai mais parir filhos, mas vai parir a si mesma, tá? Se você entrar de cabeça nessa fase, você vai receber de presente uma intuição aguçada, uma criatividade, uma alegria pela vida, enfim. Eu acho que compensa a gente abraçar esse ciclo feminino. Muito obrigada, Lívia. Muito esclarecedora a sua entrevista. Foi excelente ter recebido você aqui no Por Elas. Muito grata. Eu agradeço também. É isso, a menopausa é mais uma fase de nossas vidas, uma fase que pode ser tão rica quanto as anteriores. Como escreveu Chico Buarque, são anos dourados. Viva essa fase com alegria.